Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a psicóloga Giovana da Encontrar-se Psicologia. E eu sou a Vanessa, sócia da Giovana, e nós vamos conversar um pouquinho sobre psicoeducação, né? E a importância da gente reconhecer as nossas emoções para que a gente consiga viver melhor. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho das dimensões, né? O ser humano pode ser dividido em 4 dimensões: biopsicossocial e espiritual. Biológico é aquilo que nós temos no DNA, né? Quem somos, que nossos pais nos deram, né? Que é aquilo que a gente demonstra ser a cor do meu cabelo, a minha altura, né? O meu DNA. O componente sociofamiliar é aquele componente que diz respeito ao ambiente em que a gente vive, como a gente foi criado, o país em que a gente mora, né? Tudo isso faz parte do componente ambiental. E o componente psicológico, que seria, então, as nossas emoções, né? A nossa inteligência, o nosso processo cognitivo. E o componente espiritual, que a Giovana vai falar um pouquinho mais pra gente. Então, a gente entende o componente espiritual como tudo aquilo que transcende o biológico, o social e o psicológico, né? Então, são características que são exclusivamente humanas, né? Nenhum outro animal possui. Dentre elas estão o amor, porque a gente entende o amor não como uma simples emoção, mas como algo que transcende, porque eu posso amar alguém mesmo estando com raiva da pessoa, mesmo estando triste com a pessoa, né? Da mesma forma, a felicidade, ela está além de uma tristeza. Eu posso ser feliz mesmo tendo momentos de dificuldades, de tristeza, né? Isso também envolve a liberdade que está além das influências que os outros colocam sobre mim. Eu posso escolher, né, me deixar levar por elas ou não. E o sentido da nossa vida, né? Que é algo também exclusivamente humano. Nenhum outro animal se pergunta sobre o sentido da sua vida, né? Então, todas as pessoas possuem essa dimensão, inclusive aquelas que não têm fé, né? Porque a gente entende, então, que essa dimensão espiritual, ela faz parte de todo ser humano, não está vinculada a alguma religiosidade ou algo do tipo. Falando agora do componente psicológico, né? Vamos dividir. E é bom deixar claro que a gente fez todas essas divisões, né, Giovana, de formas didáticas, né? Não quer dizer que dentro da gente as coisas sejam assim, divididas. É só para Uhum, ficar mais fácil de explicar e da gente entender uhum, mesmo, né? Então, o componente psicológico, a gente dividiu em duas etapas: as emoções primárias e as emoções secundárias. As primárias são aquelas que todo ser humano nasce, né? Todo bebezinho tem. Quem tem filho pequeno ou já teve convívio com alguma criança pequena percebe isso. A criança tem medo, né? Ela tem tristeza, ela chora, ela fica triste, ela tem nojo, faz não gostei de tal coisa, assim, né? Ela tem raiva, muitas vezes chora com muita raiva, ela tem alegria e ela tem a surpresa. Então, assim, todos nós nascemos com essas emoções primárias, é algo inerente ao ser humano. Né? Já as emoções secundárias, elas são derivadas das primárias e elas são mais complexas. Tem a ver com a medida que a gente vai crescendo e o nosso lobo pré-frontal vai se desenvolvendo, então a gente vai começando a desenvolver emoções mais complexas, que não são tão simples, não são inerentes, não é aquilo que a gente simplesmente do nada tem, né? É algo que vem uhum. se desenvolvendo. Mais elaborado, né? Exatamente. Então, vou dar a título de exemplos, né? Tem muito mais além dessas. A vergonha, a culpa, a indignação, a simpatia, a compaixão, o espanto, a admiração, a elevação, né? O orgulho. Todas essas são emoções mais complexas, né? Uhum. Então, falando um pouquinho sobre as funções das emoções. Às vezes, a gente caracteriza as emoções como, essas emoções são ruins e essas são boas, né? Mas, na verdade, todas as emoções são importantes e elas têm funções específicas para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, né? Então, tanto a raiva quanto a alegria, o medo, o nojo, a tristeza têm funções importantes para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Por exemplo, a raiva, ela nos garante uma defesa, né? Se eu sinto que alguém está sendo injusto comigo ou está fazendo algo contra mim, eu sinto raiva, eu tenho vontade de me defender
ou defender outras pessoas que estão sendo injustiçadas. E isso é muito importante para nossa sobrevivência, né? Também o medo e o nojo, eles são emoções que visam proteger a nossa vida, né? O medo, por exemplo, se eu estou numa rua de noite, no escuro, e vejo alguém se aproximando, uma pessoa estranha, eu saio correndo, eu me escondo, eu entro em casa de forma mais rápida, para garantir a proteção da minha vida, né? E o nojo da mesma forma. Bom, se eu encontro algum inseto na minha comida, eu fico com nojo, não como, estou protegendo o meu organismo, né? A tristeza também tem uma função, né? Bom, se eu estou convivendo com pessoas que estão sempre me colocando para baixo, sempre falando coisas negativas, isso me deixa triste, isso é um sinal, né, que eu estou sentindo que eu não gosto de estar com essas pessoas. Aquela situação, aquele ambiente, aquelas palavras não me fazem bem. Então é saudável que eu fique triste e possa aos poucos ir me afastando, né? A tristeza também, ela desperta em nós uma certa compaixão pelas pessoas que sofrem e nos ajudam a desenvolver a empatia. Então, ela é importante também, né? E a alegria que nos dá motivação de viver, né? Que nos ajuda a planejar a nossa vida, a ter sonhos, a ter satisfação e qualidade de vida. Então, todas as emoções, elas são importantes e elas são positivas, né? O que vai ser saudável ou não vai ser a forma que eu vou lidar com elas, né? Isso aí. Então, às vezes, a gente fica um pouco confusa quanto ao que a gente está sentindo, quanto às nossas emoções. E isso é normal. É normal a gente ter momentos de desorganização, de confusão, momentos de tristeza, momentos de raiva. Isso não é anormal, né? A gente precisa entender que, bom, ninguém é feliz, está alegre o tempo inteiro, né? Então, tudo bem, eu posso experimentar alguns momentos de tristeza. E isso não significa que eu sou depressiva, né? A gente precisa diferenciar o ser do estar, né? Então, eu estar com raiva de vez em quando, eu estar triste de vez em quando, não significa que eu sou uma pessoa rancorosa ou que eu sou uma pessoa depressiva. Às vezes a gente não gosta de falar, né? Ah, eu tô triste, parece que eu vou estar me fazendo de vítima, parece que eu quero dizer que eu tenho algum problema, né? E não, isso não significa. Preciso a gente conseguir, né, diferenciar o ser do estar, né? Isso a gente vê muito em consultório, né, Giovana? Que Uhum. chegam muitas vezes dizendo, tive um momento de depressão. A gente fica pensando, né, para fechar diagnóstico para depressão não é uma tristeza que fecha, né, e não é sinônimo, tristeza e depressão não são sinônimos. Então é importante reconhecer o momento de tristeza e se caso tiver uma depressão, né, mediante uma avaliação de um profissional da área da saúde, sim, daí entender que pode ser que tenha tido, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, né, é muito importante que a gente consiga reconhecer as emoções que a gente tem, né? Vou falar uma analogia, assim, uma comparação mais ou menos. Faz de conta que a nossa cabeça, o nosso cérebro, nossas emoções, nossa psique é como se fosse uma panela de pressão, né? Daí eu vou fazer uma carne na panela. Daí a gente põe a carne, põe a cebola, põe o tomate, põe a água, né? Põe o sal, põe a pimenta. A gente põe uma série de ingredientes ali dentro, né? Depois, quando pega a pressão, a válvula fica... Pss, pss, pss. Agora, vamos fazer de conta que essa panela seria a nossa psique. Tem uma série de emoções lá dentro, né? A tristeza, a raiva, o medo, todas as emoções que a Giovana comentou e as outras mais complexas também, a culpa, né? O embaraço, a vergonha, tudo ali dentro. E eu vou lá e seguro a válvulazinha. O que vai acontecer, né, Giovana? O que vai acontecer com a panela? Né? A panela vai explodir, né? Vai explodir. E isso a gente entende dentro da psicologia, que é ou um surto psicótico, que a pessoa, então, explode, aquilo sai de todas as formas, ou algum transtorno psicológico, né? Como fobias, crise de ansiedade, ou um transtorno de ansiedade. Então, assim, são várias coisas que podem acontecer no momento em que a gente põe tudo numa panela e mexe. Agora, se a gente conseguir identificar o que eu estou sentindo, né? Se é realmente aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou expressando, então eu estou coerente. E fica muito mais fácil de eu lidar com essa emoção se ela tem coerência. Porque o que acontece muitas vezes, né? Vou dar um exemplo. Meu filho foi assaltado.
eu tô com muito medo que ele seja assaltado novamente. Tô com culpa porque eu poderia ter ido buscá-lo ao invés dele vir de ônibus, por exemplo, né? E daí o que acontece? Eu começo a ter um hipercontrole em cima dele e começo a ser muito crítica e começo a xingar e digo, tu tá errado porque tu não pode fazer isso, porque tu tá errado, porque não pode sair, fica em casa. E ele vai ficar bravo e vai me xingar também, mas eu faço o que eu quero. Não tem nada a ver com a emoção primária, que é medo, né? Estou com medo que meu filho seja assaltado. E o que eu faço? Eu, de alguma forma, de uma maneira inconsciente, né, gente? É bom deixar claro que não é algo consciente. A gente faz isso sem perceber. Então, eu tô com medo que ele seja assaltado. E o que eu faço? Eu crio uma série de situações e fico muito crítica, ofendo, né? Começo a tentar controlar. Tudo por quê? Porque lá no fundo eu não estou reconhecendo qual é a minha emoção primária. Né? Que eu poderia dar conta disso. Bom, eu tenho medo. Olha, meu filho, eu tô com medo. Como a gente vai fazer para evitar que tu seja assaltado novamente? Né? E a gente pega e mistura tudo e a coisa sai um pouco do controle, né, Giovana? Sim. Então tem que ter esse cuidado, né, quanto ao que a gente sente. Outra analogia que a gente pode fazer é como guardar as emoções, guardar dores, é como se a gente estivesse segurando uma brasa, né, queimando. A gente acaba machucando a gente mesmo. Então a gente precisa, de alguma forma, jogar isso fora, né? Ter um local seguro em que eu possa colocar as minhas dores e os meus sentimentos. Geralmente esse lugar é a psicoterapia, né? Esse é um lugar seguro em que eu posso olhar, em que eu posso cuidar dessas minhas dores, dos meus sentimentos. E caso eu fique segurando, não tenha esse local seguro para confiar aquilo que eu sinto, isso pode acabar me machucando tanto que pode acabar gerando uma depressão, uma ansiedade e até mesmo, infelizmente, às vezes levar a um suicídio, né? Uma tentativa, né? Que a gente sabe que é muita coisa dentro da pessoa que ela não está conseguindo identificar e toma uma proporção que não dá conta, né? Então, vê o suicídio como a única solução. Né? Às vezes a automutilação também, né? E se conseguisse abrir e ver item por item, né? Fica mais fácil de lidar. A gente fala um pouquinho agora sobre isso nesse outro slide, em que a gente tenta dividir um pouco o que está no nível abstrato, né? No plano de pensamento, o que está mais num nível concreto, onde a gente consegue controlar um pouquinho mais, né? Então, vou fazer uma outra analogia, assim, quando a gente é criança e está com medo do bicho-papão, né? Medo de dormir no escuro, o que normalmente os pais fazem, ou deveriam fazer ao menos, né? Eles vão lá, acendem a luz, olham embaixo da cama junto com a criança e dizem, não tem nada aqui, vamos olhar aqui no guarda-roupa, também não tem nada, né? Então, assim, a analogia é que quando a gente está escuro, quando a gente não consegue ver direito, a coisa toma uma proporção muito maior do que de fato ela é. E a ideia é que a gente consiga transformar esses sentimentos, essas emoções, em palavras para que a gente possa ter mais controle sobre elas, né? Bom, naquele exemplo que a gente deu do filho que foi assaltado, ficar claro para essa mãe que ela está com medo, é mais fácil lidar com medo, né? E conversar com o filho sobre esse medo e ver as estratégias de segurança. Ao invés de ter medo, vai para uma questão de controle, de crítica, de raiva, porque a coisa sai do controle e a pessoa não consegue mais dar conta de tudo aquilo. E é isso, muitas vezes, que a gente faz em psicoterapia, né, Giovana? A gente ajuda a pessoa a identificar quais são os sentimentos, as emoções que ela tem e de como lidar com isso em cada segmento, né? A gente pode fazer uma outra visualização, que seriam tipo pastas suspensas, né? Então vai ter uma pastinha, outra pastinha, outra pastinha. Vou pegar o meu problema no meu trabalho, é esse. Vou pegar o meu problema na minha vida familiar, é essa. Agora, se eu juntar os dois, eu posso ter um problema em casa e descontar no meu ambiente de trabalho, e vice-versa. Então, a ideia é essa, que a gente tire do nível abstrato e traga para o nível concreto, para que a gente consiga lidar de uma forma mais clara, mais aberta, mais coerente, né, com o nosso comportamento. E organizada, né? Exatamente. Então, a gente achou importante falar um pouquinho sobre o suicídio aqui também, porque como a gente disse, né, muitas vezes, infelizmente, esse falta de olhar, de cuidado para aquilo que a gente sente pode levar, né, até a pessoa a querer tirar a sua própria vida.
Então, a gente sabe que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio, né? Então, é uma informação muito alarmante. A gente precisa cuidar da gente, né? E daqueles que estão à nossa volta. Então, dentre os principais motivos estão a perda de entes queridos, perda da autonomia, problemas de saúde, solidão e depressão. Claro, esses são os principais motivos, né? Existem vários outros. Mas todos esses motivos, eles dizem respeito, né, a sentimentos, a questões internas que muitas vezes não foram olhadas, né, não foram cuidadas, tratadas por alguém que tinha, né, capacidade e estudo e preparo para cuidar, né. Infelizmente, a gente sabe também que a maioria das pessoas que cometeram suicídio nunca buscaram ajuda psicológica. Então, o que a gente pode dizer é que existe, né, um tratamento, existe forma de cuidar, de dar conta disso. Isso, exatamente. Também, didaticamente, a gente dividiu em 7 saúdes, assim, né? Como a gente pode ter mais qualidade de vida? Onde é que a gente tem que melhorar, né? Tentando ser um pouco mais prático dentro da psicologia. O que eu posso fazer para ter uma vida melhor, né, Giovana? Então, a gente dividiu mais ou menos em 6 saúdes, né? Que nós temos que dar conta e ter um olhar diferenciado para cada uma delas. Deixando claro que a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo isso com todas, né? Mas digamos que seja sempre essa o nosso a impulso. busca, né? Isso. Obrigada. Isso. O que A nos nossa vida impulsiona. é sempre né? uma busca, né? Exatamente. Então, primeiramente, cuidando da nossa saúde física, né? Tendo uma alimentação saudável, prezando por uma boa noite de sono, né? A gente sabe que uma noite bem dormida é um remédio, né? Na verdade. Então, é importante a gente ter horário de dormir, horário de acordar. E se o sono não tá legal, né? Buscar uma ajuda para entender o porquê, né? Que tô tendo insônia, enfim, porque realmente é muito importante ter essa noite bem dormida. Fazer atividade física, ir ao médico, né? Regularmente, fazer os exames cotidianos, né? Não precisa também exagerar, né, Vanessa? Que nem como é que é a hipocondria, né? Não, daí não é para achar hipocondria, doença, né? Não é essa a ideia. A ideia é só a gente fazer, né, os exames de rotina e cuidar da gente, né? Isso aí. A saúde social, né? A gente até tem uma outra palestra sobre amizades, que em breve também vai estar disponível. Então, assim, é muito importante a gente ter amigos. Amigos é diferente de psicoterapia, né? Vamos deixar claro, mas ter amizade faz bem, né? E também fica a dica, assim, para ter boas amizades, basta ser uma boa amiga. Porque isso é bem importante. Às vezes, reclama de uma amiga ou de outra, mas e tu? Como tu é enquanto amiga daquelas pessoas, né? Então, ter boas amizades, ter uma boa relação com teus familiares, participar de associações, clubes, né, entidades coletivas em que a gente possa ter relações com outras pessoas. Cultura também é super importante, seja vendo Netflix, vendo um filme na TV, alguma coisa assim, mas para que a gente também perceba e consiga ver como é que as outras pessoas lidam com a vida, né? Quais são as estratégias que elas usam, até quando a gente vê filmes fora do Brasil, né? Como é que é feito na Europa? Como é que eles fazem nos Estados Unidos? Como é que são nos outros países? É uma boa dica da gente ampliar um pouco a nossa forma de ver o mundo, né? Então, um pouquinho da saúde emocional é a gente conseguir identificar, expressar e gerir as nossas emoções, né? Que é o que a gente veio falando ao longo dessa palestra, né? Ter relacionamentos que não prejudiquem a nossa saúde emocional, né? Ter relacionamentos que, pelo contrário, né, nos façam, nos transformem em pessoas melhores, em pessoas que se considerem mais saudáveis, né? Ter momentos de lazer, de descanso, de fazer alguma atividade que a gente gosta, que a gente tem prazer, né? E também viajar, né? Quem não gosta de viajar? Isso faz muito bem para nossa saúde integral, né, Vanessa? Eu, por exemplo, adoro ir para o mar, né? Então, me faz muito bem ir para o mar. Tem gente que prefere ir para a serra. Não que eu não goste de a serra, também adoro. Mas é sempre bom a gente mudar os ares de vez em quando, né? Isso oxigena, né? A contemplação, né? Dá sentido para a vida até, né? A saúde mental, né? Que a gente vem falando sobre a importância de fazer psicoterapia. Eu e a Giovana, além de ser
psicólogas, nós também fazemos psicoterapia, né, já há algum tempo. Então, a gente sabe da importância da gente estar ali, cuidando da gente, das nossas emoções, nos ajudar a aceitar e reconhecer o que a gente está sentindo e como lidar melhor conosco e com os outros, né? Grupo terapia também é bacana, terapias complementares, como massagens, reiki, né? Essas coisas que vai muito, muito individual, né? Se a pessoa gosta ou não gosta, mas também é bem bacana. Medicação quando é necessário, né? Então, se tiver que tomar, toma. Ainda bem que tem medicação aí para ajudar, né? Autoestima também está sempre trabalhando nisso, que a gente também ajuda muito em psicoterapia. E o mais importante de todos é o autoconhecimento, né? No momento que eu sei quem eu sou e como lidar comigo, reconheço as minhas emoções, como a Giovana falou anteriormente, sei lidar com elas, sei me expressar de forma coerente, fica muito mais fácil para eu me relacionar com o outro e entender o outro também, né? Então, isso faz parte da saúde mental. E a saúde espiritual, né? Que é essa fé, essa esperança na vida, no futuro, né? Seja em Deus ou não, né? Mas ter um motivo para viver, né? Um sentido de vida, né? Para quem acredita, a oração faz muito bem, né? A meditação, o altruísmo, né? A compaixão, é o olhar para o outro também, além de mim mesmo, mas também reconhecendo os limites, né? Eu posso ajudar o outro, mas também o outro precisa fazer a parte dele, né? Então precisa ter um equilíbrio aí também, né? Mas a gente sabe que tudo isso faz parte da nossa dimensão espiritual e que nos ajuda a ter sentido de vida também, né? A saúde profissional, que também é tão importante quanto as outras, né? Então, a gente fazer o que a gente gosta, né? Com dedicação, a gente ser reconhecido pelo outro, né? Porque o trabalho sempre está direcionado a alguém, a algo, né? Então, que tenha o retorno, o reconhecimento. Que seja uma carga horária adequada, que dê tempo para a gente fazer as outras coisas que a gente gosta. Que tenha as boas relações, se caso trabalhe em algum local com mais gente, né? Não trabalhe sozinha. Que seja bem remunerado. A Giovana e eu também trabalhamos muito com orientação profissional, né? Nós temos um programa de orientação profissional bem bacana para todas as idades, que a gente também busca auxiliar a pessoa a encontrar dentro dela quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, né? Também auxilia a ver o ambiente, o que o mercado está exigindo, o que fica legal, o que está bom, né, no mercado, para que então as duas questões juntas possa encontrar sua vocação, né, Giovana? Parafraseando Aristóteles, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Então, a saúde profissional também é tão importante quanto as outras saúdes, né, para que a gente viva bem. Então a gente, né, espera que tenhamos ajudado vocês, né? A gente trouxe assim um pouquinho dessa importância de olhar para as emoções, de saber cuidar delas, de falar sobre elas e também demos algumas dicas, né, de como cuidar da nossa saúde de forma integral, de forma geral. Como a Vanessa disse, né, a gente sabe que não é fácil a gente dar conta de tudo e fazer tudo para o nosso autocuidado, mas a vida sempre é essa busca, né? Esse movimento em direção ao autocuidado, né? Para que a gente possa ter uma vida mais saudável e mais feliz, né? Então a gente agradece a todos vocês que nos acompanharam aqui nesse vídeo. E até a próxima. Até a próxima.